Boa noite a todos, pessoal. Pamela Albuquerque, todos, boa noite. Só um minutinho que eu já vou compartilhar aqui. Jonas Augusto saiu da reunião. Jonas Augusto has joined the meeting. Egon Fonseca has joined the meeting. Tainá Castro saiu da reunião. Melissa Leal has joined the meeting. André Henrique Silva has joined the meeting. Você não é mais um co-anfitrião. Você é o anfitrião agora. Tem um programa para compartilhar aqui. Atualizou o Zoom. Todos vendo minha Os tela aí? participantes agora podem ver seu aplicativo. Você iniciou o compartilhamento de tela. Maria Eduarda Souza Mendes has joined the meeting. Fátima Cantanhede da Silva todos, sim. Elaine Biasati todos, sim. Pamela Albuquerque todos, sim. Professor, você está mutado. Então. Foi aí agora? Oi. Opa. Oi. Então, mais uma vez, boa noite a todos aí. Eu sou o Rafael Alcântara, sou médico, clínico e cardiologista. Trabalho na AFIA aqui de Montes Claros, sou preceptor dos meninos da FIP Guanambi também na Santa Casa. E sou também professor da AFIA Nacional desde o ano passado. Hoje nós vamos começar aí a nossa escala, né, as nossas aulas de urgência e emergência comigo. Espero que todos aproveitem bastante aí e tenham a possibilidade de desfrutar ao máximo aí da nossa aula, tá? Qualquer coisa, se eu estiver falando rápido demais ou se vocês quiserem perguntar alguma coisa, não demorem e não tenham medo de perguntar. Estou aqui para ajudar todos vocês. Para começar o nosso treinamento, a nossa aula de hoje, vamos começar com Beatriz Moura Lima um Gomes caso. saiu da reunião. Deixa eu Isa Pereira has joined the meeting. só ver se eu consigo. Ô, Marcos, Alexandre, você consegue tirar esse som de fundo aqui? Que tá um som robótico aqui de fundo. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu não consigo, doutor, alguma configuração aí do seu, Que ele atualizou aqui. da sua conta. É, só um minutinho. Ok. Porque senão ele vai ficar interrompendo toda hora que entrar ou sair algum. É porque deve ser porque eu estou como administrador do, da, do Zoom. Se tiver como me tirar de administrador,
Por favor, porque senão ele vai ficar me dando notícia o tempo todo aqui. Vai interromper a aula. Eu acho que não era isso, mas clica sobre o meu nome no chat, me transforma em host, por favor. Vamos ver se vai dar certo. Então, muito bem, pessoal. Vamos começar aqui nossa aula de hoje com um caso clínico. Trata-se de um paciente idoso, 60 anos de idade, que dá entrada lá no ambulatório. Vocês estão Lucas Flores Fernandes atendendo. Vitor Joine de Demioting. João Victor Velócio Dias Rez Joine de Demioting. Doutor Pedro Coelho saiu da reunião. Só um minuto Seu aqui, Ale. compartilhamento de tela está pausado. Você está compartilhando a tela. Seu compartilhamento de tela está pausado. Porque está dando um eco aqui de voz, como se fosse um robô conversando comigo do Zoom. Só um minuto. Pedro Coelho Reis Joine de Demioting. Emily Salles Reis Joine de Demioting. Você está compartilhando a tela. Seu compartilhamento de tela está pausado. Você está compartilhando a tela. Cláudio saiu da reunião. Tenta sair, doutor, e entrar novamente, Ok. por favor. Muito bem. Tudo certinho agora? Estão me ouvindo? Acho que agora vai dar certo. Ok. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar, então, nossa aula de hoje com um caso clínico. Trata-se aí de um paciente de 60 anos de idade que dá entrada no ambulatório relatando um quadro de edema em membros inferiores, falta de ar ao deitar e palpitação, o coração acelerado. É um senhor hipertenso, diabético, dislipidêmico, que faz uso aí de metformina, amlodipino, enalapril e simvastatina. E na avaliação inicial, o paciente estava em um bom estado geral, edemaciado, a pressão algo elevada, taquicárdico, dessaturando,
e uma tendência à taquipneia, frequência respiratória de 19 impulsões por minuto. No exame físico, ritmo regular, com presença de B3, bulhas taquicárdicas e turgência jugular patológica. O paciente crepitava em base, principalmente à direita, e tinha edema de membros inferiores bilateralmente, sem empastamentos. A partir desse caso clínico aí, o que vocês pensam aí em possibilidades diagnósticas? O que vocês pensam a respeito do caso? Vocês têm alguma ideia do que vocês fariam a partir daí? Como conduzir esse paciente ambulatorial aí inicialmente? O que vocês me sugerem aí nessa situação? Vou abrir um chat aqui para ouvir. Sim, uma possibilidade de insuficiência cardíaca, mas só isso, só tem critério maior, Raico. Bacana, bacana. Que critério maior que você viu aí? A gente vê que ele está B3, com dois bacana. problemas, né? Pode ser uma ICFR, né? Sim, uma B3, né? Presença de disfunção ventricular provável. Ok. Então, você já está pensando na fração de ejeção desse paciente, sinais de congestão, sintomas de congestão. Ok. Provavelmente esse paciente não está muito bem compensado, né? Ele precisa de algum ajuste medicamentoso aí para a gente melhorar esse quadro clínico dele. Bacana, muito bem. E aí, esse paciente traz com ele, além aí dessas queixas, um ecocardiograma. E no ecocardiograma desse paciente, a gente nota que ele possui aí, como alguns falaram, uma fração de ejeção reduzida. Então, a gente vê aqui pelo método de Tychos uma fração de ejeção de 26,9%. E ele tem uma dilatação importante do ventrículo esquerdo, disfunção segmentar, um VD hipocontrátil e um padrão anormal de relaxamento diastólico do VE, grau 2, uma disfunção diastólica grau 2. Então, é um eco rico aí, né, associado aí a esses sintomas desse paciente, certo? Então, lá no seu ambulatório, a princípio, o que a gente faria por esse paciente? Lembrando que ele está no ambulatório, está no consultório, não está no hospital. O que vocês solicitariam para ele? Como vocês conduziriam essa situação desse paciente nesse momento aí que vocês estariam avaliando ele, hein? Alguém tem alguma sugestão? Perfeito, André. Pediu um BNP, ótimo. Mais alguma coisa? Muito bem, Raico. Lembrando que você está no consultório, né? Então, a princípio, furosemida pode, mas oxigênio acho que seria difícil. VNI, bacana, tá no consultório novamente, né? Não é no pronto-socorro, na enfermaria. Mas de exames aí, o que vocês pensariam para esse paciente? Como é que vocês conduziriam? Vocês ficariam satisfeitos só com o quadro de C e C de fração de ejeção reduzida ou pesquisariam algo mais? Raio-x de tórax, um eletro. O eco transtorácico é esse aí que eu estou mostrando, João, com fração de ejeção reduzida e uma disfunção diastólica e de VE também, e alterações segmentares de contratilidade. Mais alguma coisa? Muito bem. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode conduzir esse caso. Então, qual a principal hipótese diagnóstica? A princípio, vocês falaram em insuficiência cardíaca, alguns falaram de fração de ejeção reduzida, exames aí, um eletro, um BNP, um raio-x de tórax. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí que a gente pode solicitar para esse paciente, exames laboratoriais, né? E qual a melhor terapia para controle de mortalidade e de sintomas desse paciente? O que vocês pensariam de iniciar? Lembrando aqui que, vamos ver a receita lá do nosso paciente. Receita dele aqui, ó, metformina, lodipina, nalapril e simvastatina. Vocês mudariam alguma coisa nessa receita do paciente? Vocês acrescentariam alguma coisa? Retirariam alguma coisa? O que vocês acham aí dessas medicações? Eu vi que alguns falaram da furosemida, né? Quem falou? O Raico falou da furosemida. O que mais que a gente poderia fazer? IECA com beta-bloqueador. Tá, vamos conversar a respeito de... Dá para iniciar beta-bloqueador agora, pessoal? O que vocês acham? Tridil e furosemida, André, bacana, mas lembrando, o paciente está no consultório. Sacubitril valsartana e SGLT2, ok, bacana. Vamos conversar sobre isso aí. Então, legal. Estou vendo aqui que vocês estão afiados aqui, então vai ser interessante nossa aula hoje. Então, vamos começar aqui
Aqui. Vamos começar falando, então, a respeito de uma situação que é comum a todos, não só ao cardiologista, ao clínico, ao cirurgião, ao radiologista, até o dermatologista vai ter pacientes no consultório dele com esse diagnóstico, porque não tem para onde fugir. É uma doença de alta prevalência, de alta mortalidade, que com a idade ela vai acontecendo, ficando mais frequente, que é a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, a gente sabe, né, que é uma via final de diversas etiologias que danificam o coração, tanto de causas cardíacas quanto extracardíacas, e levam à disfunção ventricular do coração. É a principal causa de hospitalização no Brasil em pacientes com mais de 60 anos. Então, não tem para onde fugir. Vocês vão ter contato com insuficiência cardíaca, não importa a área que vocês optem por escolher. Ou se vocês forem dar plantão em pronto-socorro, terapia intensiva, ela vai atrás de vocês. Então, vocês têm que saber tratar, têm que saber conduzir. E mata muito. A gente está acostumado a ver insuficiência cardíaca que o paciente estabiliza, mas 12,5% deles são encaminhados para terapia intensiva e vão ao óbito. Então, é uma doença prevalente, de alta mortalidade, muito comum na nossa sociedade, que a gente tem que saber conduzir. Para falar de insuficiência cardíaca, a gente tem que subdividi-la em vários diagnósticos, né? Não existe só um tipo de insuficiência cardíaca, né? Atualmente, acredita-se que a gente tem que dividir a insuficiência cardíaca baseada em seus fenótipos, em questões etiológicas. Mas, atualmente, a gente divide a insuficiência cardíaca baseada na sua fração de ejeção. A fração de ejeção vai dizer como a gente vai conduzir o paciente com insuficiência cardíaca, tanto no ambulatório, quanto na enfermaria, quanto na terapia intensiva, quanto no pronto-socorro. Fração de ejeção normal, considerada acima de 50%, a gente caracteriza como IC de fração de ejeção preservada. Geralmente, esse paciente tem aí, ó, que algumas pessoas falaram, um BNP ou NT-proBNP elevado, mais um critério. Alguma alteração estrutural, hipertrofia ventricular, sobrecarga de astro esquerdo, uma disfunção diastólica. Nosso paciente lá do ecocardiograma, se a fração de ejeção dele fosse preservada, mesmo preservada, mas com aqueles comemorativos que ele tinha lá na conclusão, ele ainda configuraria uma insuficiência cardíaca, só que de fração de ejeção preservada, devido à apresentação do paciente, o ecocardiograma e os sinais e sintomas que ele tinha. A gente tem fração de ejeção levemente reduzida, antigamente chamada de fração de ejeção borderline, né? Em que o paciente vai estar naquele meio entre ICFER e ICFEP, entre 40% e 49%. Nela, a gente tem também uma elevação de BNP, mais um critério, como hipertrofia, sobrecarga e disfunção diastólica. A diferença é que a fração de ejeção desse paciente vai estar limítrofe. E a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que é a fração de ejeção menor do que 40%, associada a sinais e sintomas típicos de insuficiência cardíaca, como alguns de vocês falaram, turgência jugular patológica, B3, congestão, dispneia paroxística noturna, edema de membros inferiores, fala a favor de um quadro de insuficiência cardíaca, até que se prove o contrário, esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, nosso paciente, de fração de ejeção reduzida. Perfeito até aqui? E aí, eu suspeitei da possibilidade de insuficiência cardíaca, eu tenho que definir os critérios diagnósticos desse paciente, o tempo de início e, principalmente, as possíveis etiologias associadas e além dos exames que eu preciso solicitar para esse paciente. Então, eu tenho um paciente que iniciou lá espineia, edema, congestão, palpitação, B3, eu preciso avaliar a probabilidade dele estar com insuficiência cardíaca. Como? Meu paciente é coronariopata, é hipertenso, ele já foi exposto a alguma terapia cardiotóxica, quimioterapia ou drogas. Esse paciente está em uso de diurético, você citar por quê? Esse paciente tem sintomas típicos, como, por exemplo, ortopneia, dispneia paroxística noturna. No exame físico do meu paciente, tem crepitação, tem edema, tem sopro, tem turgência, tem desvio de íctus, tem B3. E o eletro, como é que está esse eletro do paciente? Alguns falaram aí de exames iniciais do eletrocardiograma. Além disso, o exame que é padronizado para ser solicitado na insuficiência cardíaca, que vai ajudar muito a gente na diferenciação de uma dispneia de origem cardíaca para uma dispneia de origem respiratória, é o NT-proBNP ou o BNP. Se você tiver um desses critérios aqui, associado a um BNP elevado, com um ecocardiograma alterado, você está confirmando a possibilidade de uma insuficiência cardíaca.
Se não tiver esses critérios, BNP normal, com ecocardiograma sem alterações sugestivas de um dano estrutural, provavelmente seu paciente não tem insuficiência cardíaca, a causa da dispneia, do edema, dos sintomas dele são provavelmente outros, tá? E aí, a gente dividiu, né, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e reduzida. Na insuficiência de fração de ejeção preservada, lembrando, a fração de ejeção está acima de 50%. E esses pacientes vão ter disfunção diastólica, na maioria das vezes. Geralmente são pacientes idosos, pacientes que estão envelhecendo, que aumentam a chance de ter insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Lembrando que ela está aumentando cada vez mais. É responsável por 50% dos casos de insuficiência cardíaca. E qual o problema da ECFEP? Ela passa batido. Vocês têm muita facilidade de diagnosticar um ECFEP, que vocês olham o eco e vê a fração de ejeção reduzida, e aí vocês vão ver os sintomas. Mas, na verdade, a gente tem que ver primeiro os sintomas do paciente para depois olhar os exames. E aí, um exame com fração de ejeção normal não afasta a possibilidade de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. E o problema maior é que essa doença é uma doença que tem uma incidência que está aumentando e uma alta mortalidade, e é difícil de tratar, diferentemente da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que tem muitas medicações no tratamento dela e para evitar a progressão da doença. Então, o diagnóstico precoce vai ajudar a gente aí na condução desses casos, tá? Então, muito cuidado com esse EFEP, ela existe, um eco normal com fração de ejeção normal não quer dizer que o paciente não tem insuficiência cardíaca, e com o advento de outros exames, a gente está cada vez mais apto a dar esse diagnóstico. No caso da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, foi criado aí pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2020, no último guideline, um algoritmo de diagnóstico. Como é que vai ser? Meu paciente tem dispneia ou fadiga, ele evolui com sinais clínicos e laboratoriais de imagem sugestivos de insuficiência cardíaca por fração de ejeção preservada, você já confirma o diagnóstico. Se ele não tem todos esses critérios aqui, você vai fazer um score, que é o HFPEF, ou o HFAPEF. E esse score, ele vai avaliar a probabilidade desse paciente ter ou não ter insuficiência cardíaca. Então, lembrando que o paciente não preencheu todos os critérios que a gente conversou anteriormente. E aí, a depender do critério, do score, né, valores acima de 6 para os dois, você vai ter o diagnóstico confirmado. Se for valores menores, você vai considerar uma avaliação mais pormenorizada, como, por exemplo, um eco de estresse, uma avaliação hemodinâmica, uma ressonância cardíaca, para tentar diagnosticar uma insuficiência cardíaca, avaliar melhor essa fração de ejeção, melhor essa função ventricular do paciente. Se for um score de baixo risco, baixa probabilidade, a gente tem que procurar por outras causas. Aqui está o score HFPEF, que ele vai avaliar obesidade e hipertensão, presença ou não de fibrilação atrial, hipertensão pulmonar, idade e pressões de enchimento aumentadas, principalmente a onda E e E', que é avaliado pelo ecocardiograma do paciente. Cada item tem uma pontuação específica, você tendo valores aí de 4 a 5 ou 5 a 6, você tem um diagnóstico confirmado de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, com essa preocupação da falta de diagnóstico desse EFEP, criou esse novo score para ajudar a gente no diagnóstico aí dessa doença que mata e é prevalente. E aí, voltando nos nossos subtipos, né? A gente tem esses 3 subtipos, a gente falou da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, mas a gente ainda tem a fração de ejeção reduzida e a levemente reduzida, que basicamente vai depender do nosso ecocardiograma com a fração de ejeção. Entre 40% e 49% CFEI, que é levemente reduzida, e CFR abaixo de 40%. Meu paciente tem insuficiência cardíaca pelos critérios diagnósticos. Ao definir isso, eu, além disso, tenho que definir qual é o grau de sintoma do meu paciente, a classe funcional do meu paciente. Para isso, foi criada a escala da New York Heart Association, que é a escala de NYHA, que vai classificá-lo em NYHA 1 a NYHA 4. E o bacana da escala de NYHA, pessoal, é que ela não só vai classificar os sintomas, ela vai ajudar a gente a conduzir o tratamento, ver se o paciente está respondendo ou não à terapia, como também vai nos ajudar a dizer a respeito da sobrevida do paciente. Olha para vocês verem, um paciente com NYHA 4, com sintomas severos em repouso, a sobrevida dele em 1 ano é menor do que 50%. Isso aqui é uma classificação que a gente faz à beira-leito.
Você vai perguntar para o paciente se ele está tendo dispneia, se sim, como é que é a dispneia dele, se é aos esforços habituais, em repouso ou não. E aí, NIRA 1, paciente chance de sobrevida de 85% em 5 anos, NIRA 2, 75%, NIRA 3, 50% em 5 anos e NIRA 4, 50% em 1 ano. NIRA 1, sem sintomas. NIRA 2, dispneia leve ou aos esforços intensos. NIRA 3, dispneia, limitação à atividade física moderada, os esforços habituais. E NIRA 4, dispneia ou limitação das atividades, limitações em repouso. Além de eu fazer a classificação de NIRA, pessoal, eu preciso estadiar o meu paciente com insuficiência cardíaca. O paciente que tem insuficiência cardíaca, ele está em 4 desses estágios aqui. A gente tem o estágio A, B, C e D. Estágio A é aquele paciente que ainda não teve lesão estrutural e não tem sintoma, mas ele tem fator de risco. É o paciente que é obeso, diabético, dislipidêmico, hipertenso, tabagista, foi submetido a terapias cardiotóxicas. Nesse paciente, o que eu tenho que fazer? Controlar os fatores de risco, tratar e controlar para evitar que ele evolua para insuficiência cardíaca. O estágio B é o paciente que já tem lesão estrutural, mas não tem sintomas. Então, é aquele paciente que vem com um ecocardiograma alterado, mas não tem sintoma, um eletro alterado, um raio-x de tórax mostrando um aumento de área cardíaca. Então, esse paciente você pode até mesmo considerar, segundo a diretriz, o início de tratamento com a terapia tríplice, né, que a gente chama de ECA, beta-bloqueador e antagonista mineralocorticoide, antagonista de aldosterona. O estágio C já é aquele paciente que complicou, é aquele paciente que ficou sintomático, é aquele paciente que nos preocupa, porque depois que ele entrou no estágio C, ele nunca mais vai sair dele. Se o seu paciente ficou sintomático, internou com insuficiência cardíaca, ele jamais vai deixar de ser estágio C, ele só pode progredir para o estágio D. E o estágio C, a gente vai entrar com tudo de melhor para esse paciente possível para poder tentar otimizar o seu tratamento. Por fim, o estágio D é aquele paciente que, mesmo com tratamento otimizado, ele não tem uma resposta. É aquele paciente refratário ao tratamento clínico. Nesse paciente, a gente vai tentar medidas adicionais, considerar o encaminhamento para o centro especializado, considerar dispositivos de assistência ventricular, considerar o transplante cardíaco. Beleza? E aí, tirando aí a dúvida de alguns de vocês, esses são os exames recomendados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia a serem solicitados para um paciente com suspeita de insuficiência cardíaca. Função renal, porque a gente pode ter síndromes urêmicas associadas e as medicações que a gente vai utilizar para tratar a insuficiência cardíaca pioram a função renal. Sódio e potássio pelo mesmo motivo. Glicemia, porque o diabetes está intimamente relacionado com insuficiência cardíaca. Perfil lipídico pelo mesmo motivo. Função tireoidiana, que a gente sabe que hipo e hipertireoidismo tanto podem descompensar um EC como podem provocar. Função hepática, hepatopatias como hepatites virais ou alcoólicas podem levar à insuficiência cardíaca e cardiotoxicidade. Anemia, vista pelo hemograma. Doença de Chagas, que é muito comum aqui na nossa região do norte de Minas, é uma coisa muito prevalente. A gente tem aqui em Montes Claros pacientes com IC, com fração de ejeção reduzida, chega a ter pacientes com fração de ejeção de 10%, 14%, que estão muito sintomáticos. Então, a sorologia para Chagas deve ser solicitada para todo paciente em regiões endêmicas e caso suspeita de alterações eletrocardiográficas típicas. E por último, igual vocês falaram, o peptídeo natriurético, o BNP ou o NT-proBNP. De exames de imagem, pessoal, a gente vai solicitar esses 3 principais. Esses aqui são o cargo-chefe de exames para a gente poder avaliar a insuficiência cardíaca nos pacientes. Todo paciente que tem insuficiência cardíaca precisa desses exames iniciais de rastreio e toda vez que eles descompensarem, eles precisam repetir esses exames. Eletro, raio-x de tórax e ecocardiograma. A depender da suspeita de vocês, a gente pode solicitar novos exames, por exemplo, uma ressonância magnética, um cateterismo cardíaco, uma angiotomografia de coronárias ou de artérias pulmonares. Isso vai depender de como o paciente se apresentar. Aí a gente vai ponderar o que solicitar para esses pacientes. E aí a gente tem que avaliar também os fatores de risco. Paciente coronariopata, hipertenso, diabético, dislipidêmico, valvulopata, que tem uma miocardiopatia ou miopatia, alcoólatra, tabagista e que tem história de apneia obstrutiva do sono, esse paciente tem um alto risco de desenvolver insuficiência cardíaca. O que é que eu tenho que fazer? Tratar tudo isso aí. Muito cuidado com a apneia obstrutiva do sono, tá, pessoal? A nossa população está ficando cada vez mais obesa, está ficando cada vez mais comum e é um problema que é subdiagnosticado. A apneia obstrutiva do sono ela pode causar arritmias como FA
e fibrilação flutter atrial e taquicardia ventricular, extrasístoles frequentes no Holter. A apneia obstrutiva do sono pode causar hipertensão, pode levar a síndrome coronariana aguda e a AVC. E o tratamento é simples, né, com o uso de dispositivos de suporte para via aérea, o CPAP, que ajuda muito esses pacientes e eles melhoram tanto o risco cardiovascular quanto a qualidade do sono e a disposição no dia a dia. E aí a gente vai pensar nas causas que levaram à insuficiência cardíaca. Aqui eu ponderei e citei as 5 principais causas no Brasil. Coronariopatia em primeiro lugar, cargo-chefe nosso, né? Todo paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem que pensar em possibilidade de doença coronariana, Chagas, álcool, doença hipertensiva e miopericardites. Cuidado, tá, pessoal? Atualmente, com essa pandemia, a gente está pegando muito paciente jovem que desenvolve miocardite viral ou paciente jovem que acaba desenvolvendo doenças inflamatórias ou tromboembólicas por conta dos quadros virais. Ontem eu dei alta para um paciente que é jogador, atleta da equipe de vôlei, que ele teve um evento tromboembólico na coronária direita por conta de infecção por Covid. Então, assim, a idade atualmente não é uma coisa que virou referência para a gente poder suspeitar de doença coronariana ou insuficiência cardíaca. A gente está pegando muito paciente jovem que está tendo descompensação e que está precisando fazer procedimentos invasivos, como angiotomografia, cateterismo, angioplastia, por conta desses eventos que estão acontecendo. Aqui na nossa região, a gente está com uma epidemia de dengue e temos muitos casos de miocardite induzida por dengue. Então, muito cuidado com essas doenças que acometem a população jovem e a gente, às vezes, deixa passar batido um diagnóstico de IC por conta de infecções virais. E aí, eu dei o diagnóstico da minha insuficiência cardíaca. Eu defini qual é o estágio desse paciente, A, B, C ou D. Eu defini qual que é o grau de sintomas desse paciente, o grau prognóstico, pela classificação de NIRA. E eu defini qual é a possível etiologia. Eu preciso tratar. O tratamento vai ser direcionado principalmente para o padrão ecocardiográfico do paciente. Qual é a fração de ejeção do meu paciente? Por isso, a gente subdivide a insuficiência cardíaca em fração de ejeção reduzida e fração de ejeção preservada. E a fração de ejeção levemente reduzida acaba que a gente traz para a fração de ejeção reduzida e trata da mesma forma. Fração de ejeção reduzida, qual é meu objetivo? Primeiro, como eu falei, controlar fator de risco. Segundo, tratamento anti-remodelamento. Terceiro, tratamento para controle de sintomas, mudança de estilo de vida, cuidados com profilaxia, vacinação e reabilitação. Para começar, restrição de sódio. Pacientes que têm uma alto grau de congestão, edema, tem uma tendência para descompensação, a gente vai restringir sódio. Ainda é um assunto que é controverso, né? Mas orienta-se nesses pacientes que reinternam com frequência evitar grandes quantidades de sódio na insuficiência cardíaca crônica, tá? Além disso, restrição de água. Pacientes também que internam muito, a ideia é que eles tenham uma restrição de sódio e água, mantendo aí um balanço hídrico de água de 1.000 a 2.000 ml por dia. É muito comum a gente ter pacientes que estão bem compensados e, de repente, um final de semana, churrasco, bebida alcoólica, grande quantidade de sal na carne, eles descompensam, chegam lá com insuficiência cardíaca perfil B e acaba que precisa de diurético terapia endovenosa por conta da má adesão, né? O paciente desregrou na dieta dele. Todo paciente com insuficiência cardíaca a gente vai precisar perder peso. Já tem estudos mostrando, né, com esses novos medicamentos para obesidade, que a perda ponderal melhora a internação e parece reduzir mortalidade para esses pacientes. Então, antigamente era só uma orientação de boca a boca do médico, atualmente a gente tem que pensar até mesmo em entrar com medicação para perda de peso, e os estudos estão mostrando que essas medicações estão melhorando a qualidade de vida e reduzindo a mortalidade dos pacientes. Então, bastante atenção nesses pacientes que estão com MC elevado, principalmente o MC acima de 35, porque eles têm um risco maior de desenvolver insuficiência cardíaca e de complicações pela insuficiência cardíaca.
E aí a gente entra no quadro clássico aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é um quadro que ainda está um pouco desatualizado comparado com a europeia e a americana, mas é o quadro nosso de referência para o tratamento da insuficiência cardíaca. É esse que é o quadro que vai ser cobrado de vocês nas provas de residência, e é esse que é o quadro que vocês precisam saber na hora de tratar um paciente com insuficiência cardíaca crônica, tratamento, terapia de otimização. Nossa terapia tríplice, que é IECA ou BRA, beta-bloqueador e antagonista mineralocorticoide. Lembrando, né, o que está em verde aqui é classe 1, o que está em amarelo é classe 2A. Opa, Rafa, como assim o sacubitril valsartano, inibidor de neprisilina, está aqui como 2A, pior do que o IECA e o BRA? É porque essa diretriz ainda não foi atualizada, a tendência é ser atualizado, e o IECA e BRA perdeu o posto dele pelo sacubitril valsartano, tá? Porque principalmente questões de custo, que é uma medicação cara, claro que ela é liberada pelo governo em algumas situações especiais, principalmente fração de injeção reduzida, mas ainda não é classe 1 para iniciar com essa terapia. Nos Estados Unidos e Europa, isso aqui já é orientação de iniciar com sacubitril valsartano. E aí eu vou olhar o quê? Olha só, minha classificação de NIRA, sintomas. Passaram-se 3 meses, meu paciente continua sintomático, eu vou otimizar a terapia, porque eu quero que ele melhore os sintomas. O paciente está NIRA 2 ou mais, eu vou associar ou o sacubitril valsartano, ou o ISGLT2, ou os dois, né? Lembrando, pessoal, que se eu for associar o sacubitril valsartano, eu tenho que retirar o IECA ou o BRA. Alguém aí sabe me dizer qual desses dois, o IECA ou o BRA, se eu for fazer a troca pelo sacubitril valsartana, qual deles eu tenho que fazer o famoso washout, aguardar 36 horas para a gente poder entrar com o sacubitril valsartano? O Isso aí, IECA, Raico, muito bem, o IECA. Você sabe por que que é o IECA, Raico? Alguém sabe? por conta do risco de angioedema, Peraí, tá Aumento me da falando aqui, eu bradicinina. coloquei meu sono mudo. por Alguém conta sabe? do risco, o risco do angioedema, Isso, por que, Ariana, da angedema? por conta, ixi, por conta dessa questão que a colega falou, do aumento Brad- das prostaglandinas, enfim, Bradicininas, na verdade, né? Igual bradicininas, a isso. Mabel falou. Então, a gente tem um aumento de bradicininas, tanto por conta do sacubitril, tanto quanto pelo IECA. E no estudo Paragon, que foi estudado o IECA, ficou-se identificado, já vou te responder, Pamela, ficou identificado que esses pacientes, quando você fazia a troca imediata, eles faziam muito angedema, tinha risco de insuficiência respiratória e acabava que esses pacientes descompensavam. O washout ele é feito com 36 horas, tá, Pamela? Uma coisa que eu costumo fazer em consultório, mas não tenho diretriz nenhuma, porque muitas vezes o meu paciente ele não pode ficar sem o IECA ou BRA. E aí eu quero iniciar sacubitril valsartana, porque ele está com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, e ele está usando o enalapril. O que que eu faço? Eu troco o enalapril pelo losartana, ou pelo outro artana, outro BRA, deixo ele 36 horas com o BRA, e depois eu passo para o sacubitril valsartana. Tá? É uma sugestão, mas que não tem nada em diretriz. Se você for seguir a diretriz, ela orienta que você espere 36 horas para poder iniciar o sacubitril valsartano. Beta-bloqueador, cargo-chefe para todo paciente, né? E antagonista mineralocorticoide. O ISGLT2, caso o paciente permaneça, Manuel Victor saiu da reunião. permaneça sintomático. E aí eu vou reavaliar o meu paciente. Novamente, 3 a 6 meses, vou ver como está. Meu paciente melhorou? Está estável? NIRA 1, mantém o tratamento. Meu paciente continua sintomático, NIRA 2 ou mais? Vou adicionar estratégias adicionais. Meu paciente está piorando? Aí eu vou para o centro especializado de tratamento de ciência cardíaca avançada. Então eu tenho que mandá-lo para algum centro que tenha a possibilidade de fazer terapias mais invasivas, né? Até mesmo pensar em transplante. Quais são as estratégias adicionais? Sei que tem dúvidas. Isso, nós vamos falar sobre isso, Ailane. Muito bem. Beta-bloqueador, se ele tiver compensado. Nós vamos falar sobre o problema do beta-bloqueador, principalmente nas primeiras 48 horas, que é piora dos sintomas. Mas isso aqui a gente está falando da insuficiência cardíaca crônica, tá? Porque ela Adicionar, é compensada.
adicionar um E aí, o meu antidiurético? paciente está lá, descompensado, mesmo com a minha terapia otimizada, eu vou iniciar com terapias adicionais. Das adicionais, eu tenho aqui algumas. TRC, terapia de ressincronização cardíaca. HN, hidralazina mais nitrato. Ivabradina. CDI, que é o cardiodesfibrilador implantado. E a digoxina. Meu paciente tem fração de ejeção reduzida, ele tem sintomas persistentes e o eletro dele está lá um ritmo sinusal com BRE de QRS alargado, maior do que 150 milissegundos. Tem indicação de ressincronização classe 1. Meu paciente é afrodescendente declarado e fração de ejeção reduzida, hidralazina e nitrato. Meu paciente tem fração de ejeção reduzida isquêmica, cardiodesfibrilador implantado. E aí entram as indicações classe 2, que é no BRE com QRS entre 120 e 149, para ressincronização, e vabradina no paciente que está em uso de beta-bloqueador em alta dose, mesmo assim persiste com frequência cardíaca alta, digoxina no caso específico, que é a fração de ejeção reduzida, em paciente que está principalmente em FA, que você quer controlar melhor a frequência cardíaca daquele paciente. Então, pessoal, se eu for pedir para vocês aqui de insuficiência cardíaca crônica para guardar uma coisa, um slide, é esse slide daqui, porque ele resume tudo que a gente vai falar a partir de agora de insuficiência cardíaca crônica para fração de ejeção reduzida, tá? Lembrando que a gente está falando de tratamento de C crônica de fração de ejeção reduzida. Vamos lá. Vamos falar sobre cada uma dessas medicações, tá? Beta-bloqueador na insuficiência cardíaca crônica para todos os casos de insuficiência cardíaca. Fração de ejeção reduzida, né? Mecanismo de ação: reduz o trabalho miocárdico e o consumo de oxigênio pelo coração. Melhora a função diastólica e tem um efeito cardioprotetor. Porém, o efeito dele é a longo prazo, tá? Eles inibem a ação da adrenalina e noradrenalina, de forma que, com o tempo, esse paciente ele tem um menor remodelamento cardíaco, e a gente tem uma tendência do paciente ter uma melhora da fração de ejeção, melhora dos sintomas a longo prazo, tá? Na terapia, geralmente a gente começa com baixas doses, e aí a gente vai aumentando gradativamente para ver a tolerância do paciente, porque eles podem queixar de sintomas como dispneia, tonteira, mal-estar, por conta do beta-bloqueador. Um exemplo, o carvedilol, se for começar, dose de 325 miligramas 2 vezes ao dia. No consultório, a gente aumenta essa dose a cada 1 a 2 semanas. No hospital, a cada 48 horas, tá? E aí, o que a Ilane falou, no início do tratamento, pode haver piora transitória, por isso que no paciente descompensado eu não uso beta-bloqueador, caso ele não esteja usando previamente. Se ele já usava, eu não vou retirar na internação, vou fazer de tudo possível para não tirar, exceto em algumas situações que a gente vai ver mais para frente. Quais são os 3 beta-bloqueadores preconizados para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida? Carvedilol, metoprolol e bisoprolol. E cadê o nebivolol? Usa nebivolol para esse EFE? Sim ou não? Não, não usa. Não, né? Maior de 70 o que, Ailane? Maior de 70 anos? Isso. O paciente com mais de 70 anos, o uso do nebivolol pode ser avaliado em casos de situações especiais, mas lembrar que ele foi estudado, nos estudos ele mostrou que ele foi inferior aos outros beta-bloqueadores cardioseletivos. Aí é o carvedilol, o metoprolol, lembrando que é o succinato, né, e o bisoprolol. Nebivolol em algumas situações especiais, principalmente em pneumopatas. Idosos também, mas a gente acaba preferindo carvedilol, metoprolol e biso. Aqui alguns estudos que avaliaram a eficácia do beta-bloqueador. Então, para vocês verem que já é uma droga antiga, desde 2001, que essa droga já foi estudada, já tem estudos até mais antigos, mostrando que ela é uma droga eficaz na ECFER, fração de ejeção reduzida, reduz mortalidade, reduz internação. Então, é uma droga que precisa ser utilizada. Se vocês forem olhar aqui o NNT, né, número necessário para tratar, 1 em cada 18 pacientes tratados pelo estudo Copérnicos foi evitada a morte para esses pacientes. Olha para vocês verem que bacana. Redução de 35% de mortalidade e 29% de hospitalização. Então, é uma droga que precisa entrar no nosso rol de tratamento aqui. E aqui mostrou o nebivolol, exatamente o que você falou aí, a Ilana.
que ele foi estudado em pacientes com idade acima de 70 anos, fração de ejeção menor do que 35%. Reduziu a hospitalização, reduziu a mortalidade, mas teve um benefício um pouco menor do que os outros. Tá? Além do beta-bloqueador, a gente falou dos antagonistas do sistema renina-angiotensina e aldosterona. Também indicados para todos os pacientes com ICFR. Eles vão reduzir tanto pós quanto pré-carga e vão reduzir os efeitos deletérios que a gente já conhece, causados pela angiotensina e aldosterona no miocárdio. Eles têm um efeito cardioprotetor. Dentre eles, né, os IECA, eles têm um efeito adverso que é uma coisa chata, né, que atrapalha a gente como cardiologista, como clínico, que é a tosse. O paciente começou a usar IECA e começou a apresentar tosse seca, é um problema, porque é uma das principais causas de má adesão e de descontinuamento da medicação. Quando isso acontece, a gente tem que trocar pelo BRA para tentar ter uma melhora nos sintomas do paciente. Pode causar hipotensão, como a gente falou, angioedema, lesão renal e hipercalemia. O IECA foi estudado também por vários estudos, é uma droga antiga, desde aqui de 1987 ela já vem sendo estudada, mostrou uma redução importante de mortalidade no estudo do consensus, né, em 87, quando não tinha muita coisa para tratar insuficiência cardíaca. Olha para vocês verem o NNT, você precisava tratar 6 pessoas para reduzir uma morte com o uso do IECA. Então é uma droga que já está consolidada no tratamento da ICFR e pode ser utilizada nas classes NIR de 1 até NIR 4, tá? O BRA foi estudado depois, ele é uma droga mais nova, tem menos estudos a respeito, por isso que atualmente se indica o uso do IECA assim que possível, exceto, né, quando você pode usar o sacubitril/valsartana, em relação ao BRA. E antagonista de mineralocorticoide, olhem para vocês verem aqui, né, que os antagonistas de mineralocorticoides também têm uma redução de mortalidade. Nos estudos mais antigos, igual o estudo Hales, que estudou a espironolactona, teve um NNT de 9, mas os estudos mais novos, que usam a eplerenona, né, também teve uma redução do NNT, mesmo pacientes em terapia mais otimizada, e na ICFR, né, com classe NIRA 2 a 4. A gente vai falar um pouco do eplerenone, né? O eplerenone não tinha disponível no Brasil, atualmente é uma droga disponível, a posologia é a mesma da espironolactona, e o benefício dela é que ela não tem o efeito colateral que a espironolactona causa. Alguém sabe qual que é o principal efeito colateral da espironolactona? Quais são, né? Tem mais de um. Potássio. Alguém? Hipercalemia, hiperpotassemia é o mais comum. Mas o efeito colateral que leva à maior descontinuação da medicação incomoda mais com o uso da espironolactona, que o eplerenone não causa, porque a eplerenone pode causar hipercalemia também. Antiandrogênico. E aí, Lucas, o que esse efeito antiandrogênico causa? Diminuição da libido. Ginecomastia. E aí causa não só ginecomastia, como mastite também. E aí o paciente queixa de mama de tamanho aumentado, como dor na mama. E isso causa descontinuação da medicação, tá? Muito bem. Show de bola, turma, vocês estão afiados. E aí, quais são as contraindicações para essas medicações? Hipotensão, lesão aórtica grave, relato de angioedema prévio, com uso de ECOBRA, função renal, né, como a gente falou da questão da creatinina e da calemia, e estenose bilateral de artéria renal, ou rim único com estenose unilateral. São as principais contraindicações dessas medicações. Aqui algumas posologias, né? A gente utiliza no nosso dia a dia o enalapril. Lembrando, né, a gente tem o costume de ver o enalapril chegando só a 10 de 12 em 12, essa droga pode chegar até 40 miligramas, né, dividida, né, em 2 tomadas, então 20 miligramas de 12 em 12. E aí temos outros mais novos, como lisinopril, ramipril, perindopril, que tem a possibilidade de uma posologia mais fácil, uma vez ao dia. O BRA, a gente tem, né, o losartana, que é o mais antigo, que é disponibilizado pelo SUS, mas vieram novos, bloqueados da renina-angiotensina, que tem uma posologia um pouco melhor, como a candesartana e valsartana. E os bloqueadores da aldosterona, a gente tem a espironolactona e temos agora a eplerenone, que é a mesma dose, mesma posologia, que não causa ginecomastia nem mastite. E aí a gente entra nas nossas novas medicações, nossos queridinhos aí dos últimos anos, que estão sendo muito falados e muito elogiados aí até pelo próprio Brownload.
Sacubitril/valsartana é uma medicação que vai associar o inibidor de neprisilina com o BRA e ela é indicada para pacientes na sociedade brasileira que está sintomático apesar do tratamento padrão. Tem uma inibição da neprisilina, diminuindo, né, a degradação de bradicinina, causando aí os efeitos benéficos em relação ao remodelamento cardíaco e relaxamento miocárdico, porém tem um efeito da bradicinina, que é a tosse e risco de angioedema também. Posologia, a indústria farmacêutica, né, viu que essa posologia é uma posologia chata até para lembrar, e aí eles facilitaram para a gente. Atualmente, a medicação ela é vendida, né, como 50 miligramas, 100 miligramas e 200 miligramas. Lembrar, né, que o benefício encontrado no estudo Paradigm, ele foi em pacientes que chegaram com a dose otimizada de 100 miligramas de 12 em 12 horas, com redução de mortalidade, hospitalização e descompensação. Tá? Indicado para as classes 2, 3 e 4. E os inibidores da SGLT2. São medicações que surgiram aí recentemente, inicialmente estudadas para pacientes diabéticos. Durante os estudos foi mostrado que o paciente que era diabético e tinha insuficiência cardíaca melhorou clinicamente, e aí uma medicação começou a ser estudada para IC. E mostrou-se uma excelente medicação para insuficiência cardíaca. Ela é indicada para todo paciente com ICFé, mesmo que não seja diabético. Infelizmente, no Brasil, o governo libera a medicação gratuitamente apenas para paciente que tem ICFé e é diabético. Já era para ter caído essa portaria para liberar só para ICFé, mas ainda estamos aguardando aí a liberação do governo. Tá? Contraindicações: hipotensão, lesão renal crônica com clearance de creatinina menor do que 30 e rápido declínio da função renal. A gente usa doses baixas do SGLT2, DAPA de 10 ou empagliflozina de 10. E aí, os estudos que mostraram o benefício das SGLT2, né, para vocês verem que antigamente todos tentavam encontrar um tratamento para ICFEP. Por que ICFé? A gente tinha muito remédio, IECA, BRA, beta-bloqueador, sacubitril/valsartana e assim por diante. Mas, para ICFEP, nenhuma medicação mostrou benefício. Está em cinza aqui que o desfecho não foi atendido. Até que veio o estudo Emperor Preserved, que mostrou que os pacientes que usaram empagliflozina em comparação com o paciente que usou placebo, nos pacientes que têm insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e preservada, você atinge o desfecho primário, que é reduzir mortalidade. Então, essa medicação entrou, a gente vai falar daqui a pouco, no rol de medicações para tratamento tanto da ICFER quanto da ICFEP. E aí a gente veio com grandes novidades aí no ano passado, que foi o Congresso Europeu de 2023, que liberou um novo guideline a respeito da insuficiência cardíaca, com novas orientações, e aí o europeu promoveu, né, deu um aumento salarial para a nossa empagliflozina e dapagliflozina e colocou ela com classe 1A. Então, o que fala aqui a recomendação do europeu? O inibidor de SGLT2, dapagliflozina ou empagliflozina, é recomendado para pacientes com insuficiência cardíaca, heart failure, com fração de ejeção preservada, tá? Para reduzir o risco de hospitalização e morte cardiovascular. Lembrando que eles já tinham colocado como passe 1 também para fração de ejeção reduzida, tá? Então, uma promoção aí, subiu de cargo e SGLT2. E aí, o que eles falam, né? Na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, a gente vai falar mais para frente, né? Diurético, dapagliflozina e empagliflozina, e tratar a etiologia. É aqui que a gente entra no tratamento individualizado baseado no fenótipo do paciente. Na fração de ejeção reduzida, ou mid-range, a gente também tem benefício com o uso da dapagliflozina e empagliflozina e diuréticos. E aí, os queridinhos antigos, né? O trio parada dura aí, o IECA, BRA, Spiro e beta-bloqueador, eles entram como classe 2B. Então, lembrando, igual eu falei para vocês, que o mid-range, ou de levemente reduzida, a gente acaba tratando como se fosse fração de ejeção reduzida. Outros estudos foram feitos e apresentados no europeu. Lá na China foi estudada essa medicação Qilicixangin, que foi utilizada em pacientes com ICFé, só naquele perfil de pacientes da região, e mostrou um menor risco de hospitalização. O problema dessa medicação é que é uma miríade de medicamentos, como se diz, naturais, né?
todos compostos naturais. E como são vários compostos, não se sabe qual é o composto que realmente causa benefício na insuficiência cardíaca, mas é uma possibilidade para tratamento lá no Oriente. Outro estudo foi Steph Half-Path, que mostrou benefício, igual eu falei com vocês, no tratamento da obesidade com a semaglutida. Esses pacientes que usaram semaglutida, ficou evidenciado que eles melhoraram sintomas de insuficiência cardíaca, melhoraram função motora e a capacidade de realizar exercícios, reduziu inflamação e menor perda de peso. E aí você teve menos eventos adversos graves. E notou-se que esses pacientes perderam cerca de 13 a 15% de peso nesse estudo. Então, assim, o controle da obesidade está entrando cada vez mais aí no auxílio ao tratamento da insuficiência cardíaca. Voltando aí ao nosso tratamento, meu paciente faliu aí aquelas terapias iniciais, e aí eu vou começar a pensar em terapias adicionais. Hidralazina mais nitrato, principalmente em pacientes negros autodeclarados, com ICFR, e aí, ou pacientes que têm contraindicação ao IECA ou BRA, principalmente disfunção renal, ou pacientes que estão sintomáticos apesar do tratamento padrão. Ela melhora o desempenho ventricular, reduzindo a pré e a pós-carga, promove vasodilatação, porém não atua no remodelamento cardíaco. O uso é a hidralazina, né, de 50 a 150 miligramas, podendo ser de 8 em 8 até 12 em 12, e o monocordil, né, que é o dinitrato de isosorbida, de 10 a 40 miligramas, podendo chegar até de 8 em 8 horas. Aqui os estudos que avaliaram e validaram o uso da hidralazina mais nitrato, o mais recente deles é o AHEFT, que mostrou aí redução de mortalidade e melhora de qualidade de vida nesses pacientes negros, com fração de ejeção reduzida, classe funcional 3 e 4. Ivabradina nos pacientes que estão com frequência elevada, apesar do uso de beta-bloqueador, fração de ejeção menor do que 35%, reduziu a frequência cardíaca desses pacientes. Lembrar que ela atua no canal IF. Se ela atua no canal IF do nó sinusal, você não pode usar em pacientes que têm arritmias que bloqueiam o nó sinusal, principalmente fibrilação atrial e flutter. É muito comum a gente ver pacientes usando ivabradina com FA, não faz sentido, tá? E a dose é de 5 a 7,5 miligramas de 12 em 12 horas, com redução de mortalidade nesses pacientes com frequência cardíaca elevada e fração de ejeção reduzida. Os diuréticos, que são medicações para controle de sintomas e promoção de natriurese. O principal deles que a gente utiliza é a furosemida, podendo chegar até 240 miligramas dia, tá? Eu gosto de brincar que o clínico tem medo da furosemida, o cardiologista gosta da furosemida e o nefrologista ama a furosemida. Então, muitas vezes a gente acaba tendo que usar altas doses de diurético oral ou endovenoso para poder tirar o paciente da congestão. Reposição de ferro ainda gera um pouco de dúvida. Atualmente recomenda-se a gente repor ferro com carboximaltose férrica, principalmente nos pacientes que estão com insuficiência cardíaca sintomática e deficiência de ferro, e uma ferritina abaixo de 100 ou uma ferritina entre 100 e 299, mas com a saturação de transferrina menor do que 20%, tá? Aí ela mostrou redução de hospitalização. A gente vai repor com carboximaltose férrica, a depender do valor da hemoglobina do paciente. Digitálico, como eu falei, está cada vez menos utilizado. Ela é indicada para uma classe específica de pacientes, classe funcional 3 e 4, refratária a tratamento, geralmente em ritmo de FA. Temos que tomar muito cuidado, porque pacientes que têm bloqueios avançados não podem utilizar, quadros de pré-excitação, e lembrar que o digitálico, a dose terapêutica é muito próximo da dose tóxica. Então, a gente tem que dosar a digoxinemia desses pacientes, tem que ter muito cuidado, porque esses pacientes geralmente complicam e têm efeitos colaterais com o uso de digital. Então, olhem para vocês verem aqui. A digoxinemia desejável é de 0,3 a 0,9 nanogramas. E aí, valores acima de 1,2 já são valores considerados como tóxicos. Então, assim, é muito pequeno esse limiar terapêutico de toxicidade. Então, muito cuidado com o uso de digital. O uso de CDI, ou cardiodesfibrilador implantável, pode ser por prevenção secundária ou prevenção primária. Prevenção secundária, paciente que recuperou da morte súbita. Teve lá uma arritmia ventricular, geralmente taquicardia ventricular abortada, e aí esse paciente tem uma boa expectativa de vida, uma boa classe funcional, você vai colocar um CDI para evitar que ele tenha novos eventos. Para prevenção secundária, ou primária, perdão,
no paciente que não teve nenhum evento de morte súbita abortada, mas ele tem uma EC assintomática, fração de ejeção reduzida, principalmente de etiologia isquêmica, com uma boa expectativa de vida. Ressincronizador, como eu falei, nos pacientes sintomáticos, que tem principalmente bloqueio de ramo esquerdo com QRS alargado. E o transplante cardíaco naqueles pacientes que estão lá no estágio D, terminais, refratários ao tratamento medicamentoso e dispositivos de eletroestimulação, você vai avaliar um transplante para esse paciente. Vamos lá, vamos fazer algumas questões aí para praticar, sair um pouco aí da teoria e vamos praticar um pouco. Insuficiência cardíaca congestiva é uma doença crônica, caracterizada pela incapacidade do coração em bombear o sangue adequadamente, repercutindo em desequilíbrio na realização ventilação-perfusão. Analise os cuidados abaixo. 1. Observar a presença de dispneia. 2. Realizar peso diário em jejum. 3. Realizar glicemia em jejum. 4. Realizar balanço hídrico rigoroso. 5. Atentar-se para sinais de toxicidade em pacientes que usam digitais, como, por exemplo, diminuição da frequência cardíaca. Baseados nos achados aqui, qual que é a alternativa correta? Alguém? Muito bem, Mabel. Então, a resposta aqui, correta, né, é letra A, né? Todas as alternativas estão corretas. 1, 2, 3, 4 e 5. Precisa avaliar o dispneia? Precisa avaliar peso diário? Precisa avaliar a glicemia? Precisa fazer balanço hídrico? E precisa avaliar a intoxicação digital. Próxima questão. De acordo com a classificação de C, os pacientes com disfunção ventricular esquerda ou doença cardíaca estrutural que não desenvolveram sintomas de C são classificados em qual estágio? A, B, C, D ou E? Peso tem que pesar, tá, Iana? Porque o peso diário te ajuda a avaliar controle de congestão. É muito comum a gente, o paciente interna com IC perfil B, e aí a gente pergunta o peso do paciente, porque a gente tem que ter uma meta de peso seco daquele paciente. A gente pesa diariamente para tentar chegar naquele peso. Então, essa resposta aqui, estágio B, acho que todo mundo concorda. Meu paciente tem lesão estrutural, mas não tem sintomas. Estágio B. Perfeito. Posso iniciar tratamento para esse paciente? Ou só controle de comorbidades? Posso iniciar tratamento para esse paciente. Deve, né? Muito bem, Tainá. Show de bola. Das combinações abaixo, a opção terapêutica que tem como objetivo a redução da mortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca crônica são, aí quer assinalar a alternativa correta: nitrato, hidralazina e digoxina, anlodipino, espironolactona e vabradina, enalapril, carvedilol, espironolactona, teomizartana, hidroclorotiazida e varfarina, candesartana, espironolactona e amiodarona. Qual a melhor alternativa para tratamento da insuficiência cardíaca crônica? Letra C, né? Nosso trio parada dura, que é o IECA, beta-bloqueador e espironolactona. Muito bem. Show de bola, pessoal. Estão brilhando aqui. Mais uma. De acordo com a atualização da Diretriz Brasileira de Ciência Cardíaca Crônica, identificar a alternativa correta para o tratamento farmacológico de ciência cardíaca crônica. A. A digoxina em pacientes assintomáticos, porém com fração de ejeção do ventrículo esquerdo maior ou igual a 45%, em ritmo sinusal. B. Diltiazem e verapamil em pacientes após infarto, intolerantes aos beta-bloqueadores para redução do risco de morte. C. Bisoprolol, carvedilol ou tartarato de metoprolol em pacientes com disfunção sistólica e fração de ejeção menor que 40%. D. Ivabradina em pacientes com disfunção sistólica, classe 2 a 4, ritmo sinusal e frequência maior do que 70, em uso de IECA e beta-bloqueador em doses máximas. Espironolactona para pacientes com insuficiência cardíaca sintomática complicada com disfunção renal e hiperpotassemia.
E em substituição ao IECA, ou bloqueadores da angiotensina. E acho que está rolando uma divergência aqui, hein? C, C, D, D. E aí, quem dá mais aí? Qual que é a resposta correta? D. Por que que não pode ser a resposta letra C, pessoal? O que que está de errado aqui? Qual que é a pegadinha? Ah, tartarato, tá? Isso aqui foi uma questão de prova, tá, pessoal? Para vocês verem que é pegadinha mesmo. O pessoal bota isso aqui para você errar, para você ler rápido e errar a questão. Aí fala lá, beta-bloqueador para esse de fração de ejeção reduzida? Opa, é para lá que eu vou. Mas é tartarato de metoprolol. E o tartarato de metoprolol não foi estudado. Quem foi estudado foi o uso de succinato de metoprolol. E aí a letra D está correta, né? Igual a gente falou, e vabradina para frequência cardíaca elevada, que está em uso de IECA e beta-bloqueador. Então, resposta correta, letra D, tá? Podemos passar para esse de fração de ejeção preservada? Alguma dúvida de Cefer? Deixa eu fechar isso aqui. Só um minuto. Então, vamos lá. IC de fração de ejeção preservada. Deixa aqui. Insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, o tratamento dela é reverter as consequências da disfunção diastólica, tratar a congestão, porque ela vai causar sintomas como intolerância a exercício, e procurar pelos fatores. Procurar a etiologia, tratar a etiologia. A ICFEP, os especialistas gostam de falar que não é sempre igual. Você pode ter um paciente com ICFEP por conta da senilidade, hipertensão. Você também pode ter um paciente com ICFEP por conta, por exemplo, de uma amiloidose. E o tratamento é totalmente diferente. Então, a gente tem que individualizar esse paciente e investigar pelas causas, tá? Vamos também controlar a volemia nesses pacientes, restringindo água e sal. Vamos orientar exercício físico nesses pacientes que estão em classe funcional 2 e 3. E, para fazer isso, né, vamos fazer uso de diuréticos para controle de volemia, além da restrição hidrossalina, exercício supervisionado, controlar comorbidades, então lembrar, né, que esses pacientes com isquemia miocárdica, fibrilação atrial, diabetes, eles precisam ser bem controlados, e algumas medicações para controle de sintomas e também redução de mortalidade. Como eu havia mostrado para vocês anteriormente, a CFEP é uma grande pedra no sapato nosso da cardiologia, porque ela não tem grandes medicações que reduzem a mortalidade. Até que surgiu o estudo Emperor Preserved, que mostrou o benefício da empaglifosina, e logo depois seguido pelo DAPA Heart Failure, que também mostrou benefício com o uso da dapaglifosina na ICFEP. E aí, a ESC mostra para a gente, né, que na IC de fração levemente reduzida é recomendado, classe 1A, já era recomendado, e o inibidor de neprisilina também como classe 1. E agora ela fala que na fração de ejeção preservada, o ISGLT2 deve ser utilizado, tá? É classe 1A, recomendado porque ele reduziu o risco de hospitalização ou morte cardiovascular. E você vai usar diurético para hipervolemia, tratar a causa da EC e das comorbidades cardiovasculares ou não cardiovasculares, procurar pela causa. E parece, né, que a sacubitril/valsartana, tá, para se lançar alguns estudos a respeito, parece que ela vai ter benefício na ECFEP também. Vamos ver. Então, voltando, tratamento da ECFEP vai ser... Só um minuto, fechar isso aqui. O tratamento da ECFEP vai ser com diuréticos, de álcio, tiazídicos, para controlar sintomas. Vou tratar as comorbidades. Posso utilizar espirolactona e ECA para controle de hospitalização ou BRA. E aí entra mais um braço aqui, que é o uso do ISGLT2 para redução de mortalidade por causas cardiovasculares. Voltando agora no nosso caso clínico lá, naquele paciente. E aí? Depois de tudo que a gente falou aqui, qual que é a hipótese diagnóstica desse paciente?
Quais exames solicitar? Qual a terapia para esse paciente? Ah, tá aqui nosso paciente. IC de fração de ejeção reduzida, né? Lembrando que a gente tem um eco aqui com fração de ejeção de 26%, mas tem mais, Tainá. Depois dessa aula de 1 hora de aula aí, eu gostaria que vocês falassem mais para mim a respeito do diagnóstico. Isso. É uma ECFER, beleza. Qual que é a classificação de NIRA desse paciente? NIRA 4. Ok, Ariana. E qual que é o estágio da American Heart Association para esse paciente? A, B, C ou D? Não é D. Por que que não é D? Alguém sabe? É estágio C. Por que que é C? Tem cardiopatia estrutural com sintomas, mas ainda falta uma coisa nessa sua resposta aí, André. Por que que a D também tem cardiopatia estrutural com sintomas? Porque não foi tratado. Muito bem. Falta otimizar. Olha lá o uso dos remédios dele. E aí, falta otimizar, né? O que mais que vocês fariam aí para otimizar esse tratamento desse paciente? Lembrando, né, que ele está com insuficiência cardíaca crônica, perfil, estágio C, NIRA 4, e esse paciente, vocês falaram lá no início da aula, ele está compensado ou está descompensado? Ele está compensado ou está descompensado? Descompensado, né? Se ele está descompensado, eu posso usar o beta-bloqueador? A gente vai falar disso daqui a pouco. Não, beleza. Se ele está descompensado, eu já posso iniciar com ISGLT2? Alguém sabe? Se ele está descompensado, eu posso iniciar com ISGLT2? Está desaturando, está taquicárdio, está congesto. Não pode, tá? A gente tem que esperar pelo menos um grau mínimo de compensação. Ele pode ser utilizado assim como beta-bloqueador durante a internação, mas você tem que estar com o paciente mais compensado, mais estável para você iniciar com SGLT2, tá? Então, inicialmente, esse paciente precisaria de quê? Você poderia iniciar isso, muito bem, Tainá. A gente vai iniciar o tratamento da congestão com diurético. A gente pode iniciar com espironolactona, a depender de como vier o laboratório dele, né? Função renal e potássio, para controlar melhor essa pressão. E depois de estabilizar ele clinicamente, a gente entraria com beta-bloqueador e com inibidor de SGLT2. Lembrando que o sacubitril valsartana a gente teria que suspender o enalapril e aguardar 36 horas para iniciar o sacubitril, tá? Então não daria para iniciar agora também não. Então agora seria mais a espironolactona e diurético para esse paciente. Então, melhor terapia para controle de mortalidade, no momento, só espiro. Controle de sintomas, furosemida, tá? E aí, a gente tem um novo caso clínico para a gente dar início a uma nova parte da aula. Paciente de 80 anos, da entrada no pronto atendimento queixando de dispneia progressiva, palpitação, edema de membros inferiores associado à queda pressórica importante. Então, chega lá seu paciente, a gente sai do cenário de consultório, ambulatório e vai para o pronto-socorro, pronto atendimento. E aí, quando você pede para monitorizar o paciente de você, está lá o paciente com a frequência cardíaca de 80, PA 8 por 4 e saturando aí com oxigênio 99%.
Esse paciente tem um relato de fraqueza no coração pela família, sem tratamento adequado, está sonolento, com perfusão lentificada, pulsos finos e fracos. O que esse paciente tem? Qual é a classificação desse paciente e o que vocês fariam aí? André já mandou brasa ali, ó. VNI dobutamina. Coloca o quê? Inorgânico? Inotrópico. Ah, tá. Coloca inotrópico. Ah, então vamos ver aqui. Isso é aguda. Ah. Alguém falaria mais alguma coisa? Dá para meter bronca no inotrópico aqui? Ah! E aí, qual que você começa primeiro, Henrique? Nora ou dobuta? Ou os dois juntos? E aí? A Ariana falou Nora, o André falou dobuta. Nora ou dobuta, pessoal? Pablo do Nora. Se não tiver congesto, dobuta. Mas para que você vai começar a Nora, então? Olha lá o monitor, Henrique. Como é que está a pressão arterial do seu paciente? Para ter cabeça de pressão. Olha a pressão arterial, 8/4. Ele está pequenininho, a pressão arterial média está 58. Dá para começar a dobuta com essa pressão, pessoal? Não. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma pressão, porque a dobuta, qual que é um dos efeitos colaterais que a dobuta pode levar? Hipotensão. Muito bem, turma. Parabéns, tá? Vocês estão brilhando aqui. Estou gostando de ver. Show de bola. Então, esse paciente ele se encontra numa insuficiência cardíaca descompensada, né? E esse paciente encontra-se em qual perfil de descompensação pela classificação de Stevenson? Perfil C. É um perfil que está frio e úmido, né? Paciente mal perfundido, paciente, eu gosto de chamar C de CTI, o paciente está grave. Então, esse paciente é um paciente que precisa de terapia perfusional, melhora de perfusão com dobuta, é claro que após estabilizar a pressão, precisa de terapia diurética e falaram também na possibilidade da VNI, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, insuficiência cardíaca descompensada. É importante lembrar que a insuficiência cardíaca descompensada geralmente está associada a um paciente que já teve um diagnóstico de C crônica ou um paciente que nunca teve diagnóstico, é um primo diagnóstico que é diagnosticado com descompensação, tá? E aí a principal causa de descompensação, olha só para vocês verem aqui, responsável aí por 29% dos casos, má adesão. Má adesão é complicado. Você trata o paciente, orienta o paciente e acaba que esse paciente não faz o tratamento adequado. Ou às vezes, pior, né? Às vezes a gente trata o paciente no hospital, tem todo aquele carinho e cuidado, e na hora de dar alta a gente não orienta o paciente. A gente entrega a receita e sai. A gente não explica a importância das medicações, o porquê dele estar usando aqueles remédios. E aí o paciente melhora, acha que não precisa do remédio, para de tomar. Logo depois vem a infecção, seguido por doenças cardíacas, como arritmias cardíacas, aumento da ingesta de sódio e água, doenças valvares e assim por diante. Na insuficiência cardíaca descompensada, a gente vai classificá-los pela classificação de Stevenson, em perfil A, B, C e D ou perfil L. A, eu gosto de falar que é o paciente ambulatório. É o paciente que não precisava estar lá no pronto-socorro. O paciente está frio, o paciente está quente e está seco. É o paciente que está com IC crônica, não está descompensado. B, eu gosto de chamar de B de barril. O paciente está congesto, muito líquido, quente, bem perfundido, mas está congesto. E aí a gente precisa entrar com terapia para congestão. Perfil C, de chocado, ou de CTI, que é o paciente está frio e úmido. O perfil L, eu gosto de falar de Lasix, ou D, de diurético, é aquele paciente que secaram ele demais, deram muito diurético, fizeram muito Lasix, e aí ele evoluiu para um perfil frio e seco. Antes de iniciar o tratamento, a gente precisa saber o que é congestão. Congestão pode ser pela ausculta de crepitações, congestões pulmonares ao raio-x,
pode ser uma ortopneia ou dispneia paroxística noturna, pode ser edema de membros inferiores, pode ser turgência jugular, hepatomegalia, ascite e refluxo hepatojugular. Lembrar, tá, pessoal, que no meu paciente que está internado, e eu estou suspeitando que ele está congesto, eu vou olhar se ele está edemaciado só no membro inferior ou eu olho em mais algum lugar? Ou vocês não acham que precisa olhar? Escroto, edema escrotal, perfeito. Outro local. Acamado. Paciente acamado, o que mais que a gente tem que olhar, Ariana? Que outro local? A gente tem que olhar as costas do paciente, pessoal. Como o paciente está deitado, o líquido ele segue a gravidade e acaba que isso acumula-se na região lombar. E aí o paciente está com a perna sequinha e você pede para ele sentar e aperta a região lombar dele, ele está lá com um baita de um cacifo positivo na região lombosacra, tá? Então é importante olhar isso também. Outra coisa que a gente vai olhar é a perfusão. Paciente que tem extremidade fria ou pegajosa, redução do débito urinário, confusão mental, tonteira e queda pressórica, ele pode estar mal perfundido, tá? Então, esses sinais aqui são sinais de má perfusão. É muito comum a gente deixar passar batido isso aqui, ó, confusão mental. Paciente idoso é muito comum ele estar com a pressão normal, extremidades algo frias, perfusão normal, ou tempo de enchimento capilar normal, e aí ele está confuso. E aí você vai ver, ele está com insuficiência cardíaca perfil C. E como eu vou tratar? Perfil B, o tratamento é vasodilatar e fazer diurético. Vou tratar a congestão. E aí, o vasodilatador mais utilizado é a nitroglicerina, também chamada de Tridil, que tem um efeito venodilatador importante. Porém, o efeito colateral mais comum dela é cefaleia. A dose dela, a gente dilui uma ampola de nitroglicerina em 240 ml de soro fisiológico, pode chegar até 5 a 20 microgramas por minuto. Tem diretrizes que falam que a dose máxima é de 400 e locais que falam que a dose máxima é de 200. A gente começa com a dose baixinha e vai aumentando até você ter o efeito vasodilatador, ou seja, melhora da dispneia, melhora da congestão, e muitas vezes esses pacientes chegam no perfil B hipertenso com melhora pressórica também. Outro medicamento que a gente usa como efeito vasodilatador é o nitroprusiato, o Niprid. A diferença do Niprid é que ele vasodilata tanto a artéria quanto a veia, e a ação dele é rápida. E aí, nesses pacientes, é orientado que a gente faça uma monitorização mais invasiva, tem uma PIA, uma pressão intra-arterial nesses pacientes, né? E o uso do Niprid, ele causa roubo de fluxo coronariano. Esse roubo de fluxo coronariano faz com que a gente contraindique o Niprid em pacientes que estão em insuficiência cardíaca associada à síndrome coronariana aguda. Ele é a primeira opção no caso de insuficiência cardíaca aguda por emergência hipertensiva em pacientes que não são coronariopatas. A dose também, uma ampola diluída em 248 de soro, posologia de 0,25 a 10 microgramas quilo minuto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A camada reduz a pré-carga, sim. Exatamente. Você tem uma redução da pré-carga, você facilita a função de bombear sangue pelo coração, diminuindo a congestão sistêmica, André. Bem. E, além disso, diuréticos. A primeira linha no tratamento aí da insuficiência cardíaca perfil B descompensada é a diurético terapia. O diurético que a gente vai utilizar é de alça, furosemida, e tem que ser endovenosa. Por quê? Nosso paciente está congesto. E a congestão, além de sistêmica, ele tem também congestão, também reduz a pós-carga. Reduz a pré e a pós-carga. É vasodilatador, né? Você tem que pensar como se fosse um IECA, por exemplo. Pré e pós-carga. E aí o diurético reduz a congestão sistêmica, mas seu paciente também tem congestão em alça intestinal. E aí você dá diurético oral, vai resolver alguma coisa? Não. Tem estudo mostrando que a disponibilidade da furosemida oral, ela é reduzida em até 90% em pacientes que estão congestos. Então você está lá dando 40 miligramas de furosemida, na verdade você está dando 4 miligramas. Tá?
Se necessário, você está dando altas doses de furosemida, você pode fazer bloqueio triplo do néfron, com espironolactona e tiazídico associado, tá? É muito comum em pacientes que têm hipertrofia de túbulo contorcido distal, ou hiperplasia, e aí eles têm uma resistência maior ao diurético. Pode-se pensar também na infusão contínua, tá, da furosemida, mas já tem estudos que não têm mostrando que não tem diferença estatística, mas é muito utilizado em pacientes que estão na terapia intensiva. A dose da furo, em casos leves a moderados, pode ser de 1 a 2 ampolas, 20 a 40 miligramas. Em casos graves, a gente vai utilizar 1 miligrama por quilo, tá? A infusão contínua, a gente dilui 10 ampolas em 80 de soro, usando de 5 a 30 miligramas por hora. Em casos refratários mesmo, a infusão contínua, a gente pode avaliar o uso da ultrafiltração, mas ela vem cada vez mais caindo em desuso. No perfil C, o paciente está frio e úmido, eu preciso melhorar a perfusão, assim como a congestão. O problema do perfil C é que esse paciente geralmente se apresenta hipotenso. Se meu paciente tem uma pressão normal, eu já vou começar direto com o uso do inotrópico para melhorar a perfusão, que é prioridade para esse paciente. Lembrar que dos inotrópicos a gente tem principalmente a dobutamina, que ela age nos receptores beta-adrenérgicos. Qual o problema da dobuta? Taquifilaxia. Ela pode causar tanto elevação quanto redução da pressão. Isso vai depender da volemia do nosso paciente. Na prática, fazer aqui 2 vezes. Ah, tá. Perfeito, Tainá. Se o paciente já faz uso de diurético, Tainá, aí você dobra a dose dele, tá? Tem local que fala para dobrar, ou duas vezes e meia a dose, tá bom? É isso mesmo, tá bom? Mas às vezes o quadro é grave, você vai usar 1 miligrama por quilo. Não. Não, não fica muito, não. Ó, a gente às vezes usa 5, 6, 8 ampolas de furosemida. Se vocês andarem um pouquinho com a nef, vocês vão perder medo da furosemida, tá? Lembrando, tá, já que você perguntou isso aí, uma questão importante da furo. Para você aí, Tainá, já que você perguntou. Você começou a usar furo para o seu paciente. E aí você está notando que esse paciente não está atingindo o balanço hídrico que você está querendo, ou seja, não está perdendo água do jeito que você quer, ou não está perdendo peso do jeito que você quer. E aí você quer aumentar a furo. Se você for aumentar a furo, qual que é melhor? Você aumentar, por exemplo, o paciente está usando 2 ampolas de 8 em 8 horas. Você passar a usar 2 ampolas de 6 em 6 horas, ou você aumentar para 4 ampolas de 8 em 8, por exemplo, aumentar para 3 ampolas de 8 em 8? O que vocês acham? O que fica melhor? Não tem nada a ver? É a mesma coisa. Alguém sabe? Alguém aí sabe? Meia vida de 6 horas. Tá, mas isso aí não explica, não. Meia vida de 6 horas, né? Por isso, você sabe por que Lasix se chama Lasix? Que é o nome em inglês para Last 6 Hours. Isso mesmo, Lucas. E aí dura 6 horas a meia vida da. Mas não é por isso, não. Sabe-se que a furosemida, o efeito dela é um efeito imediato. Em poucos minutos você tem aquele efeito vasodilatador e em poucos minutos também, 20 a 30 minutos, você tem o efeito diurético. Então, quanto maior a dose que você usa naquela infusão, melhor. Ela vai saturar mais os canais de água, causando um efeito diurético mais efetivo. Então, se você está usando 2 ampolas de 8 em 8, é melhor você passar para 3, 4 ampolas de 8 em 8 do que você passar para 2 de 6 em 6, tá? Porque você vai continuar estimulando a mesma quantidade de receptores de água do que com 2 de 6 em 6, só que em menos vezes. Se você passar para 3, 4 de 8 em 8, você vai aumentar os receptores que estão sendo estimulados, tá? Então, é uma dica aí para vocês que estão usando diurético e o paciente não está tendo o efeito desejado. Aumentem a dose e não o intervalo, ou a frequência, né? E aí a dobuta, voltando aqui à dobuta, ela é muito utilizada. Porém, por ser beta-adrenérgica. Ah, tá. A gente falou no início da aula que a dobuta pode causar queda de pressão. Mas tá aqui, Rafael. Você falou que causa queda de pressão e tá aqui no slide seu falando que ela sobe a pressão. E aí, cai ou sobe a pressão? Ou os dois? Ou eu falei bobagem? Então, a dobuta, ela pode fazer hipotensão como também hipertensão, pessoal. Isso, depende do que o paciente tem para te oferecer ou do que você oferece. Se o seu paciente, Raico, está hipervolêmico,
que vai acontecer? A dobuta ela não é um inotrópico, ela não vai melhorar a contratilidade. Se o paciente está hipervolêmico, se tem grande quantidade de água dentro da circulação, aumenta a pressão. Se o seu paciente está hipovolêmico, o que a dobuta vai fazer? Ela vai causar mais baixa de pressão, porque ele está hipovolêmico. O que ele vai fazer? Ela vai esvaziar o coração mais rápido, deixar ele mais seco, diminuindo a pressão arterial, principalmente a pressão arterial sistólica. Então, o efeito pressórico da dobuta depende muito da volemia. Porém, a gente sabe que os pacientes com insuficiência cardíaca, eles estão hipovolêmicos, tá? Eles perdem muita água para o terceiro espaço, mas a volemia intravascular está diminuída. Por isso que a tendência nossa é iniciar noradrenalina para esses pacientes antes. Isso, VE bate vazio, Fred, muito bem. E aí a gente inicia nora para esses pacientes. Outro problema da dobuta é que, como eu falei, ela tem efeito beta-adrenérgico. Se tem efeito beta-adrenérgico e eu uso beta-bloqueador, eu estou numa questão contraditória, né? Eu estou beta-bloqueando e beta-estimulando. Por isso que a eficácia da dobuta é diminuída no uso de beta-bloqueador. E aí cria-se um problema, porque a dobuta é a droga mais utilizada inotrópica que a gente tem na nosso dia a dia. E acaba que beta-bloqueador é o que o paciente mais usa quando tem insuficiência cardíaca, né? Então, o ideal é nesses pacientes entrar com doses mais altas de dobuta. É claro que se não fizer taquifilaxia, principalmente. Se possível, a gente vai usar outras medicações. Dobuta pode ser em dose padrão, duplicada e quadruplicada, tá? Posologia. Alguns locais falam de 5 a 20. Eu gosto dessa aqui, que é de 2,5 a 20, porque você tem que testar para ver se o paciente não vai ter taquifilaxia primeiro. Testou com dose de 2,5 e funcionou bem, você vai aumentando gradativamente. A dose, geralmente, inotrópica é com 5 microgramas quilo-minuto. Tá? E aí, eu tenho lá, estou no hospital de referência, não sei, Albert Einstein da vida, e tenho condições, eu posso optar por outros inotrópicos. Ou estou lá na terapia intensiva, como milrinona. Milrinona, ela atua na fosfodiesterase 3, ela tem um efeito inotrópico positivo, também causa hipotensão, e o principal problema da milrinona é que ela não pode ser utilizada em pacientes isquêmicos, por questão de roubo de fluxo também, tá? A dose aqui não tem aqui. Levosimendan também é um inotrópico. Ela não tem contraindicação para situações que a gente falou, uso de beta-bloqueador e coronariopatia. É a melhor droga que a gente tem, inotrópica. E o bacana da levosimendan é isso aqui, ó. Duração de 7 dias. Você faz a medicação por 24 horas e ela dura 7 dias. Qual que é a importância disso? Você consegue tirar o paciente da descompensação e consegue iniciar as medicações que alteram a mortalidade a longo prazo, coisa que a milrinona e a dobutamina não conseguem, certo? Então, isso aí é o bacana da levosimendan. Posologia não precisa saber. E aí, no paciente que está hipotenso, como vocês falaram, o indicado é iniciar vasopressor. O vasopressor indicado é a noradrenalina. E aí o meu paciente chegou lá com insuficiência cardíaca e ele usa beta-bloqueador e ele está com sinais de choque cardiogênico. Se ele está com sinais de choque cardiogênico, o ideal é suspender o beta-bloqueador. Meu paciente está com insuficiência cardíaca descompensada, mas não está chocado, não está mal perfundido, eu vou tentar manter o beta-bloqueador a todo custo. Porque mostrou-se que quando você retira o beta-bloqueador na internação, ele aumenta a mortalidade. Mas iniciar o beta-bloqueador em paciente que não usa também aumenta sintomas e descompensação. Então, depende do que o paciente está usando ou não. Por quê? A longo prazo, o beta-bloqueador perdeu aqueles efeitos agudos de dispneia, baixo débito. E aí, se ele já usava, ele já não tem mais aquele efeito. Então, dá para continuar usando no hospital. A curto prazo, ele pode causar isso. Então, não dá para você iniciar no paciente que já está descompensado. Se o paciente estiver usando beta-bloqueador e precisar usar inotrópico, o ideal é não usar dobuta. Não tem outras drogas, aí você vai usar dobuta em altas doses. Se o paciente fez hipotensão ou má perfusão, a gente reduz o beta-bloqueador em 50%. Chocou ou fez instabilidade, a gente vai suspender, tá? E por último, o perfil D ou perfil L é o paciente que está frio e seco. A gente vai iniciar com hidratação com cautela, geralmente cotas de 250 ml, e, se necessário, associar o inotrópico.
Voltando lá no nosso paciente. E aí? Acho que vocês já falaram, né? Então, a gente começaria uma nora, começaria a dobuta, melhoraria a perfusão, após iniciaria também uma furosemida para melhorar a congestão, e falaram também na possibilidade da VNI, que entra como uma indicação também possível, quando disponível, para esses pacientes com insuficiência cardíaca, mas também muito bem indicada naqueles pacientes que estão em quadro de edema agudo de pulmão, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Meu paciente compensou, o que eu vou fazer? Vou começar a tratar a insuficiência cardíaca crônica. Vou otimizar meu vasodilatador, vou reduzir meu inotrópico, vou tirar minha amina, vou considerar baixa dose de beta-bloqueador, e é aí que entra o ISGLT2, nesse momento em que o paciente está compensado. Aqui são as referências, as diretrizes mais recentes que a gente tem de insuficiência cardíaca. 2022, que é da American Heart, a de 2000, eu não coloquei a de 2023 da ESC aqui, não. A de 2023 da ESC, a nossa brasileira é um pouco mais antiga, tem algumas atualizações, mas diretriz mesmo é de 2012, e essa de 2013 do Colégio Americano de Cardiologia, tá? E também, claro, o Cardio Papers aí, que eu considero uma referência aí na cardiologia, com vários resumos, várias aulas muito bacanas aí para a gente poder atualizar e acompanhar a cardiologia. Podemos passar aqui? Calma que tem mais um pouquinho, estamos quase acabando. Tem alguma dúvida até aqui? Turma? Tem mais coisa, viu? Não sai, não. Então, vamos lá. Edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão é caracterizado, né, por um edema ou congestão pulmonar devido ao aumento da pressão hidrostática capilar. Então, o paciente tem um extravasamento de líquido dos vasos, devido à elevação das pressões de enchimento no coração esquerdo, né, devido, né, a quadro de insuficiência ventricular. O VE fica disfuncionante, acaba que ele fica sobrecarregado de líquido, congesto, e aí ele joga toda essa sobrecarga para o pulmão, e ele fica demasiado. E aí a causa, né, aumento da pressão de enchimento e transudato de líquido, né? Esse é o edema agudo de pulmão cardiogênico. O paciente vai queixar de dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, dor ou desconforto torácico, palpitação, diaforese, tosse com expectoração rosácea. Parece muito uma IC descompensada, né? O edema agudo de pulmão cardiogênico. E acaba que o tratamento é muito parecido com esse descompensada perfil B. No exame físico você vai ver hipervolemia e congestão. Pode ter sinais de baixo débito, ou seja, sinais de choque ou má perfusão, e pode ter congestão sistêmica também. Na terapia, a gente vai tentar tratar qualquer causa precipitante. O quê? Alguma valvopatia, alguma arritmia, síndrome coronariana aguda, embolia pulmonar, né? Então, assim, vamos procurar as causas. Vamos tentar estabilizar o paciente nesse meio tempo, porque às vezes você dá o diagnóstico da etiologia, demora. Você vai tratar com um quadro sindrômico, um síndrome, né, uma síndrome edemigênica, com edema agudo de pulmão. O tratamento baseado é no suporte ventilatório, aqui está muito bem indicado a VNI, diminuição da pressão capilar pulmonar, reduzir a pré e pós-carga e, se possível, o uso de substâncias vasodilatadoras, diuréticos e pressão positiva. Oxigênio. Inicialmente, até a chegada da ventilação não invasiva, da VNI, a gente vai colocar o paciente na MAF em alto fluxo, mantendo a saturação acima de 94%. Chegou a ventilação não invasiva, podemos optar pelo CPAP ou BiPAP, pressão única ou uma pressão dupla, né, bilevel. É indicado que seja usado pressão positiva, podendo chegar até uma PIP de 12 centímetros de água, tanto no BiPAP quanto no CPAP. Em casos dos pacientes que vão falir a terapia com a ventilação não invasiva, a gente avalia a intubação orotraqueal, ventilação mecânica invasiva, até que a gente consiga estabilizar o paciente clinicamente e descongestionar o paciente. No tratamento farmacológico, a gente vai utilizar vasodilatadores, como os nitratos, monocordil, sublingual, ou os vasodilatadores arteriais, como o IECA e BRA, ou, em casos mais graves e sintomáticos, a gente vai utilizar não coloquei aqui não. Os vasodilatadores endovenosos, como o tridil e a nitroglicerina. Geralmente, no edema agudo de pulmão, como o paciente chega muito grave, a gente entra
com vasodilatador endovenoso, geralmente o Tridil. E assim, o impressionante, né, que você inicia uma VNI, começa diurético em alta dose e associa o vasodilatador, você tem uma melhora instantânea do paciente. Parece que você tira com a mão aquela congestão que aquele paciente apresenta. Diurético, igual eu falei, meio a 1 mg por quilo. Igual vocês falaram aí, ó, se já faz uso de diurético, o dobro e meio da dose. Olha para vocês verem aqui, ó, na nefrologia. O paciente tem insuficiência renal oligoanúrica, então urina pouco, mas urina. Eles usam aqui, ó, 10 ampolas de furosemida, tá? Então, é dose cavalar mesmo. Inicialmente, você vai melhorar o desconforto pela venodilatação e depois de minutos, 20 a 30 minutos, você tem a diurese, tá? Morfina pode ser utilizada, porém está cada vez mais proscrita. A gente está vendo estudos com insuficiência com síndrome coronariana aguda reduzindo muito o uso da morfina e já se sabe, né, dos efeitos deletérios da morfina. Ela tem esses efeitos aí de redução da pré-carga e pós-carga, mas o efeito na questão respiratória parece que tem também um efeito na diminuição de débito cardíaco. A gente está reduzindo cada vez o uso. É muito bem indicado naquele paciente que você quer começar uma VNI, mas o paciente está muito agitado, não está tolerando muito bem a VNI, aí você usa uma morfina para poder acalmar o paciente, reduz até a taquipneia, melhora a adaptação da VNI do paciente e ajuda a melhorar ele clinicamente. Se está refratário muito grave, os vasodilatadores venosos e arteriais em infusão contínua, o Tridil e o Niprit. Vamos a algumas questões aqui para a gente finalizar nossa aula, meninos. Então, paciente de 60 anos chega no pronto atendimento com dispneia súbita, em repouso, associada a pico pressórico de 200 por 120 e é previamente hipertenso, dislipidêmico, diabético e tabagista, em uso de enalapril, simva, metformina. Na avaliação inicial, ele apresentava via aérea pérvia, esforço respiratório com crepitações ruidosas bilaterais e secreção rosácea pela boca. Pele bem perfundida, com PA 200 por 120, frequência de 110, e um ataque cardíaco sinusal a monitor, com sopro sistólico aórtico grau 3 em 6. Glasgow 13, pupilas ISO e fotorreagentes e edema de membros inferiores. Feito um raio-x de tórax do paciente, da chegada, que é esse raio-x de tórax aqui, e aí pergunto para vocês qual o possível diagnóstico desse paciente. A moleza, né? Isso aqui. Letra A, né? Pode ser insuficiência cardíaca perfil C? Pode ou não? Por que que não pode? Tá seco, não, ele tá congesto. Tá seco ou tá quente? Você quis dizer, André? É frio e quente, ou congesto e seco, né? Ele tá quente, né? Ele não tá mal perfundido. Pode ser urgência hipertensiva? Isso aqui é uma emergência hipertensiva, né? Tem lesão de órgão-alvo. Pseudocrise hipertensiva? De jeito nenhum. Hipertensão acelerada maligna? Também não, porque esse paciente não tem sinais de lesão oftalmológica, né, fundo de olho, e também não tem sinais de rebaixamento de nível de consciência. Então, é um edema agudo de pulmão hipertensivo. E aí, o que eu vou fazer para esse paciente que está com edema agudo de pulmão hipertensivo, pessoal? Qual é o melhor tratamento aqui dentre esses aqui? A, D,
D, e aí? D. Então, vamos ver aqui. Resposta, letra D. A letra A não está certa porque faltou aí para a gente a nitroglicerina, né? Esse paciente está hipertenso, pressão muito elevada. Lembra aí que eu falei do Tridil, que parece que tira com a mão, né? A congestão, né? E os sintomas de falta de ar desse paciente e controla muito bem a pressão, ainda mais que é um edema agudo de pulmão hipertensivo, né? Lembrar de levar a cabeceira 90 graus, que ajuda muito, né? Pela gravidade, a água vai descer e vai diminuir a congestão pulmonar. VNI e ECA como efeito vasodilatador, diurético, furosemida 1 miligrama por quilo e o Tridil. Essas são as referências aí do edema agudo de pulmão e terminamos por hoje, pessoal. Espero e gostaria que vocês fizessem a avaliação da aula, tá? Para a gente poder aprimorar cada dia mais. Deixem sugestões aí para eu tentar melhorar aí nas nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só falar aqui para mim. Se quiser tirar alguma dúvida agora, aqui é o QR Code. Só mandar brasa aqui no QR Code. Aí. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ah. Que bom que vocês gostaram, fico feliz, tá? Qualquer dúvida aí, o que precisarem, eu estou à disposição. Estou aqui também à disposição. Ok, obrigado, Jéssica. Obrigado, Tainá. Obrigado, Jonas. Show de bola. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma relida aí em insuficiência cardíaca. Vai cair na prova de vocês, porque eles estão com muitos estudos novos aí de insuficiência cardíaca, diretriz nova do Congresso Europeu. Então, estudem mais aí, pessoal. Grande abraço a todos aí. Alexandre, muito obrigado aí. Até mais a todos. Tchau, tchau.